Oi, cuidadores! A partir de agora, a gente vai criar uma rotina de treinamentos que serão treinamentos exclusivos a partir das orientações que a gente recebe nas visitas domiciliares. Para quem não sabe, para quem está iniciando aqui agora na Cuidar, a gente realiza visita de rotina com Diane todos os meses ou a cada 2, a cada 3 meses. A frequência da visita ela vai ser definida sempre pelo familiar. Então, hoje a gente tem familiares que pedem a visita mensalmente, outros que pedem um tempo mais prolongado. Durante as visitas, a gente levanta pontos positivos dos cuidadores, levantam problemas e levantam possibilidades de melhoria. A Cuidar tenta fazer esses treinamentos presenciais com todos há muito tempo. Então, muitas vezes a gente tenta fazer treinamentos específicos aqui de forma presencial, mas isso não tem sido muito possível. Semana passada mesmo, a gente tentou fazer um treinamento com alguns cuidadores e eu tive baixíssima adesão. A gente acabou chamando ao todo quase 30 funcionários, desses 30, apenas 12 compareceram. E eu entendo que cada um tem sua rotina, cada um tem plantões para poder realizar e muitas vezes não consegue estar aqui com a gente presencialmente. Então, a partir de agora, todos os meses eu irei passar um vídeo rapidinho, entre 5 e 10 minutos no máximo, com algumas orientações que a gente recebe durante as visitas. Além disso, a gente vai passar melhorias, cuidadores que receberam pontuações muito boas. É claro que a gente não vai ficar aqui pontuando quais são esses cuidadores, mas a gente vai poder dar um feedback de como que tem sido essas visitas. Então, eu listei aqui alguns problemas que foram levantados, lembrando que os problemas que foram levantados não necessariamente foi com apenas uma casa. Às vezes acontece que a gente faz uma visita, houve o mesmo problema 2 ou 3 vezes. Então, eu não quero estar aqui apontando o dedo, apontando culpados e não tenho nenhum interesse que a ideia seja, por exemplo, chamar a atenção de funcionários específicos. A ideia é que toda a rede possa aprender com esses erros para que isso não vá ocorrer em outras casas. Então, nem sempre, muitas vezes, os familiares falam ou pontuam como erros, ou como defeitos, ou como algo que realmente fez uma mudança ou que alterou muito a rotina do idoso, mas são pontuações que, quando a gente recebe, a gente pode levar a melhorias realmente. O primeiro ponto que aconteceu em um domicílio específico, a família pediu para um cuidador específico ter mais paciência. Isso porque a gente tem um quadro e tenta vários casos de pacientes idosos, pacientes com demência, pacientes com Alzheimer, que muitas vezes agitam, que muitas vezes demandam essa paciência. Então, trabalhar com idoso com Alzheimer eu sei que não é fácil, mas a gente tem que entender que muitas vezes é a doença que fala ali primeiro e a gente tem que trabalhar essa paciência, né? A gente tem que entender o momento do idoso, a gente tem que entender que muitas vezes não vale a pena a gente ficar brigando ou exigindo que situações aconteçam e é necessário que haja realmente esse processo e que tenha paciência com os idosos. Então, muitas vezes eu sei que é difícil ter paciência em algumas situações. Respiram, levante, muitas vezes levante, vai em outro ambiente e volte, mas paciência é essencial no manejo do cuidado. O segundo ponto é a questão que a gente sempre bate: atenção ao sistema de checagem de medicamentos. O portal da Cuidar está passando por várias mudanças e a gente nem sempre está conseguindo acompanhar essas mudanças. Há um tempo atrás, a gente não permitia que os cuidadores fizessem alterações no sistema do portal da Cuidar. No entanto, a franquia achou melhor que os cuidadores pudessem fazer alguns ajustes. E esses ajustes muitas vezes estão levando a erros. Então, eu queria, primeiro, pedir atenção a vocês. Não editem medicamentos sem comunicar a Cuidare. Se houver qualquer mudança, avise a gente que a gente vai lá e edite, e vai editar e ajustar esses medicamentos. Vocês não são possíveis que vocês façam as exclusões. Exclusão é uma coisa nossa aqui, mas editar posologia, editar observações dos cuidadores, eles estão fazendo e muitas vezes estão levando a alguns erros. Então, qualquer alteração de medicamentos, avise a gente. Se vocês não avisem e se tem uma necessidade de um outro cuidador assumir a escala, tem grande chance desse profissional administrar o medicamento errado. Então, qualquer mudança em medicamentos, avise a gente para a gente poder ajustar. Segundo, muita gente está deixando de checar os medicamentos no sistema. A checagem é uma garantia que o medicamento foi feito, a checagem é uma garantia de segurança para o paciente. Eu estou acompanhando todas as visitas que Diane fizer, eu vou acompanhar pessoalmente essas checagens, porque eu quero que faça essas checagens para a gente ter segurança e ter a garantia de que vocês estão fazendo. Um familiar pontuou esses dias a Diane: eu não sei quem fez o medicamento, eu não sei quem deixou de fazer, porque eu estou acompanhando pelo sistema e os cuidadores não checam. Então, utilizem o sistema do portal como garantia de segurança.
Um outro ponto é: não tentem medicar os pacientes de forma sem prescrição. Eu sei que muitos têm conhecimento, muitos já passaram por diversos domicílios, muitos até sabem orientar a utilização de alguns medicamentos. Mas isso não pode acontecer. A Cuidare orienta o cuidador e fala para o familiar que os cuidadores só irão administrar os medicamentos que estão em prescrição e medicamentos que são orientados pela família. Então, muitas vezes a gente pode sugerir um chá, pode sugerir algum medicamento, e isso não é permitido. Nenhum paciente deve receber medicamentos por orientação apenas dos cuidadores. Se você tem uma sugestão de algum medicamento, converse com a família. Olha, eu acho que o paciente está dessa forma, eu acho que aconteceu isso. O que é que você acha de utilizar esse medicamento? Aí, ok, o familiar aceitou, ok. Mas nós, cuidadores, não podemos administrar nenhum medicamento que não esteja em prescrição. O último ponto para a gente poder finalizar as orientações aqui de outubro seria a utilização dos celulares. Muito cuidador utilizando o celular para ficar em rede social, Instagram, WhatsApp o tempo inteiro. Cuidador recebendo ligação de familiar e ficando um tempo no telefone ao invés de estar dando assistência para o idoso. Eu sei que muitas vezes o idoso vocês não têm muita coisa para poder fazer. A gente tem casas aqui em que a demanda ela não é 24 horas e às vezes tem escalas de 24 horas. Às vezes o cuidador ele tem muito tempo ocioso. Mas assim, vocês estão em ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho não é para utilizar rede social. O ambiente de trabalho não é para poder utilizar as redes para poder vender serviços, para poder fechar escalas em outros locais. Utilizem o celular para poder conversar com a Cuidare. Utilizem o celular em seus momentos de descanso. Utilizem o celular principalmente no noturno, aí, quando o paciente já estiver dormindo, porque essa tem sido a reclamação e muitas vezes a gente até cansa de falar, porque é uma reclamação rotineira e uma reclamação que nunca sai do nosso feedback aqui das visitas. Então, cuidado com a utilização do celular. Os familiares às vezes não estão no domicílio, mas acompanham, nas câmeras, acompanham com outros, às vezes tem uma funcionária do lar que acaba comentando, às vezes o próprio paciente faz essa reclamação para a gente. Cuidado com a utilização do celular. Eu não estou aqui para poder proibir a utilização do celular, porque eu entendo que cada um tem suas questões, mas uso excessivo não dá, é uma questão que não dá para a gente ficar repetindo, né, impedindo que os cuidadores eles não utilizem. Então, esse foi o nosso vídeo de outubro. Agora a gente vai passar novembro inteiro fazendo as visitas. Ao final do mês, a gente vai sempre enviar nos grupos e sempre enviar para os cuidadores esses vídeos pequenos com orientações e com possíveis problemas para evitar com que isso aconteça em outras escalas. Então, até o próximo mês.